Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos, amigos e amigas, com uma paz no nosso Senhor Salvador, glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, abrimos nossas Bíblias em 1 Reis 17, versículo de número 8 e versículo de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. Esse texto sagrado nos revela o momento em que Deus ordenou o profeta Elias fosse se hospedar na casa da pobre viúva de Serepta, cidade localizada em Sidom, pois país vizinho de Israel. Certamente havia muitas viúvas ricas em Israel no dia de Elias. Porém, Deus resolveu usar uma pobre viúva de Sidom para sustentar um dos maiores profetas hebreus, pois Deus faz acontecer o milagre exatamente aonde não imaginamos. Deus está acima das crises, acima da fome, acima dos lugares secos e difíceis. Deus prepara a mesa farta até no deserto. Deus queria socorrer a viúva de Serepta e seu filho. As viúvas sempre aparecem na Bíblia ao lado dos órfãos e dos imigrantes, como as classes das pessoas mais vulneráveis à necessitada da sociedade israelita. Por isso Deus se colocou ao lado deles para protegê-lo, caso deles clamasse sempre por justiça. Êxodo 22, versículo de número 21 e versículo de número 23. As viúvas no Velho Testamento, às vezes, passam por situações constrangedoras, como a de ter que se casar com o cunhado, mesmo contra a sua vontade, e que o filho que deles nascesse fosse considerado filho do falecido marido, para cumprir as leis do Levirato. Deuteronômio 25, versículo de número 5, versículo de número 10. O fato de as mulheres dependerem da providência do marido a condições de viuvez resultava em pobreza, desamparo, vulnerabilidade, o que ficou muito evidente na história de Noemi e suas duas noras, Ruth e Orfa. Ruth 1, versículo 1 e versículo de número 5. Foi o próprio Deus quem ordenou a viúva de Serepta que sustentasse o profeta Elias. 1 Reis 17, versículo de número 8 e 9. O Deus que ordenou é o Deus que garante a provisão. O objetivo do Senhor era não apenas socorrer o seu profeta, mas usá-lo para socorrer com a sua bênção aquela pobre viúva. A viúva de Serepta foi provada a entregar ao profeta de Deus seu último pedaço de pão. Mas Deus lhe recompensou enviando o sustento para muitos dias. 1 Reis 17, 10 e versículo de número 15. Deus opera milagre quando os recursos humanos se esgotam. Oh, Deus maravilhoso! Deus opera milagre quando os recursos humanos se esgotam. O Senhor Jesus Cristo fez alusão
a este episódio do profeta Elias como a viúva de Serepte, dizendo: em verdade vos digo que muitas viúvas existem em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que era todos a terra, houve grande fome, nenhuma delas foi enviada. Elias, senão a Serepte de Sidom, e uma mulher viúva. Lucas 4, versículo 25 e 26. O caminho de Deus no começo, ilógico, e não entendemos porém Deus que o milagre acontece, Deus quer que o milagre acontece. Descobrimos que o caminho de Deus é perfeito, em Salmo 18, versículo de número 30. O Senhor poderia ter enviado a viúva de Serepte, enviado Elias a uma viúva lá em Israel, não em Serepte. Poderia ter enviado a uma viúva rica, mas não. O Senhor enviou a mais necessitada, porque o Senhor sabia que aquela viúva tinha um coração bom, aquela viúva era correta, aquela viúva era séria, e aquela viúva ia passar por maus momentos na época da seca e da fome. Aí o que Deus fez? Enviou o profeta Elias para a casa dela, que o Senhor sabia que ela ia ter problema com o filho dela, que o filho dela ia morrer. Sabia, porque o Senhor onisciente, onipresente, está em todos os lugares, né? Aí Deus enviou o profeta Elias para lá. Ela pegou seu único pão e sua única água e deu para Elias. Elias bebeu a água e comeu seu último pedaço de pão. E ela falou: para nós morremos, não temos mais nada para comer. Mas ela não sabia que ela estava debaixo do milagre de Deus e por cima da poderosa mão de Deus, que Elias era um homem de Deus. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! Ela passou todo o 36º mês, 3 anos sem chuva, e ela foi alimentada, ela e o profeta Elias, seu filho. Elias ressuscitou seu filho através do Espírito de Deus e não faltou mantimento. Oh, glória! Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa, maravilhosa Nenenzinha, que eu amo demais. Abençoa também esse local. Nosso laço matrimonial já está abençoado. Abençoa esse local que é a nossa casa, onde nós oramos, pregamos, evangelizamos, ganhamos alma para o reino do Senhor. Tudo que entrar por essa porta, ao entrar, será abençoado. Ao sair, será abençoado também. Senhor, peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor estendida em minha direção, da minha borracharia, onde é o segundo trono do Senhor, aonde o Senhor me dá meu sustento humano, meu sustento físico, meu sustento terráqueo e também meu sustento espiritual, onde o Senhor colocou um anjo de sentinela na direita, na esquerda, para frente e para trás, com a espada desembainhada na calçada, um anjo do lado direito com a espada de fogo, um anjo do lado esquerdo com a espada de sangue, queimando todo olho grande, queimando toda a inveja, queimando toda a porfia, queimando toda a ira, queimando toda emulação, queimando toda força negativa, força das trevas, força do inferno, força de voodoo, queimando oração contrária, oração pelas costas, o olho grande, o olho gordo, a inveja, a mentira, a porfia, a ira, a emulação. Queima todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu pastor, nada
nos faltará. Aonde tem a presença de Deus, tem providência de Deus. Onde tem a presença de Deus, nós estamos protegidos pela potente e poderosa mão do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos